Fala, virou liquidez. Sexto dia de projetos, segunda semana aí iniciada com o pé esquerdo. Tomei aí algumas decisões incorretas e acabei fazendo mais trade do que o devido. Contudo, eu reduzi a minha mão, então assim foi dentro do gerenciamento. Tive que fazer mais operações, reduzindo a mão. E aí, né, acabei fazendo bastante operação e tal, tal, tal. Mas vamos ver aqui o que é que rolou, o que é que fiz, o que é que foi as minhas decisões. Vou ativar aqui para vocês verem o que é que eu fiz, ó. Primeiro, eu tracei uma POC de toda essa queda. Tracei também uma fibo de toda essa queda também. E depois eu fiz um espelhamento aqui, essa movimentação em V. Então, espelhei aqui para cima, fiz essa projeção. Beleza, bacana. Aqui eu tinha observado que tinha, né, um vácuo dentro dessa POC, onde a gente tinha esse pico de volume, onde ele simplesmente estourou para cima, né, logo na abertura. Ele estoura para cima, ignorando totalmente esse pico aqui. Daí eu pensei, tá, se ele ignorou esse pico, esse daqui, esse vácuo, ele vai reto aqui, vai ignorar e vai vir para essas regiões aqui. Bacana. Se for para eu vender, então eu vou vender em cima dessas regiões, ou então eu vou tentar comprar, né, esperar aqui algum repique e comprar para buscar essas regiões. Beleza, essa foi o meu pensamento, isso daí foi o que eu fui aguardando. E aí o mercado foi estourando para cima, né, numa segunda-feira sem notícias, só foi indo, só foi indo, só foi indo. Aqui vocês já observam, né, o tanto de trade, né, eu deixei já marcado aqui bonitinho para vocês irem vendo o que é que eu fui fazendo. Aí esperei, fiquei aguardando ser formada aqui uma estrutura, alguma coisa. Daí aqui, né, o mercado tinha tocado nesse topo de canal aqui, estava segurando. A gente tinha aqui também uma troca de polaridade, aqui dessa região, quando ele rompe isso daqui, então temos essa troca de polaridade. Temos também essa regiãozinha aqui, que acaba sendo uma região de oferta, isso daqui tudinho. Só que ainda não estava dentro de uma região que eu gostaria. Ó, percebe que aqui era ainda próximo desse vácuo. Então não gostaria de vender aqui nessa região. Só que foi dado, né? Deu uma estrutura, a gente tinha algumas regiões de confluência que poderia sim entregar uma movimentação aqui para queda. Aí eu falei, tá bom, se ele romper esse fair value gap, eu vendo. No momento que rompeu aqui com esse candle forte vendedor, eu vendi aqui nesse reteste. E aí, né, fiquei aguardando. Meu alvo, obviamente, não ia ser um alvo longo, porque a região ainda não era tão vendedora assim para a gente buscar alvos longos. Então, né, aqui seria uma região de liquidez interna, que pagaria 2 para 1, maravilha. Então, fui aguardando, vendo como é que o preço ia se desenvolvendo. Aqui ele chegou a pagar bem, chegou a já pagar aqui um pouco mais de 1 para 1. E fiquei aguardando, por enquanto ainda nada. Aqui ele quase estopa a gente, o stop continuava aqui técnico, no topinho. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que eu fiz operações também no SP500. Ó, nesse momento aqui, olha o tanto também de operação, né, que eu fiz. Assim que o SP500 aqui, ó, rompeu esse Fair Value Gap, aqui nesse candle, aí eu decidi vender. Aí ele já foi estopando a gente aqui, já estopou de cara. Depois, ele formou outro Fair Value Gap aqui, só que aí, como ele estopou em um Fair Value Gap de 1 minuto, foi aguardar um rompimento em um Fair Value Gap nos 2 minutos, que foi nesse daqui. Aí o mercado foi até, chegou aqui, cravou a gente, até chegou a desenvolver bem, no momento que o mercado desenvolveu dessa maneira, meu alvo também não estava longo, tá? Estava pagando aqui quase 3 para 1, estava aqui nesse fundinho de liquidez. No momento que o mercado chegou a entregar um movimentozinho bacana, no Nasdaq, ele também chegou a fazer essa entrega, ó. Aqui eu estava nessas duas vendas. No momento que ele renova esse fundo e já começa a rejeitar, aí eu falei, tá bom, vou posicionar aqui no zero. Porque falta muito pouco para ele pegar aqui no meu take. Vou posicionar. Aí ele foi lá e tirou a gente. E depois teria pago. Ó, teria cravado. E no SP500 ele, né, manipulou a gente e ficamos com esse stop. Então a gente tinha essa venda aqui, que saiu no zero. Fizemos essas duas vendas aqui, as duas foram estopadas, então por enquanto estávamos em 3 operações. Depois eu observei o mercado aqui, ó, caindo com fraqueza, caindo em um canalzinho aqui. Aí ele capturou essa liquidez interna e deixou uma estrutura nos 3 minutos. Aqui, ó. Temos um micro fair value gap aqui nessa região. Quando ele rompe com esse candle forte, comprador, eu falei, beleza, vou comprar aqui. Cara, foi instantâneo, ele estopou de cara. Rapidão, assim. Stop rápido. Maravilha. Olha isso. Estopou a gente aqui e já foi voltando. Disse, caraca, viramos liquidez dessa vez, hein? Aí foi aguardar aqui no 1 minuto para ver se a gente encontrava alguma outra possibilidade de fazer uma nova compra, porque aqui meu viés estava comprador. A partir desse momento eu já estava comprador, né, para buscar esses próximos níveis aqui de cima e buscar essas regiões aqui de pico, né, do volume profile aqui. Beleza. Estávamos também em 50% desse canal aqui, ó, tava segurando. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aumentar aqui, deixar um pouco mais opaco e na cor preta. Beleza. Ó, então estávamos segurando aí nesse 50% e foi aguardando, vendo aqui no 1 minuto. Aí depois o mercado foi indo, foi indo, foi indo, foi segurando, foi segurando.
Daí aqui, ó, pera lá, passei demais. Porque eu tava só aguardando um Fair Gap, só precisava de um FVG aqui pra romper. Então aqui foi dado um micro do micro, aqui, ó, nessa região. Aí quando esse candle rompe, né, com esse candle forte aqui, ó, voltando mais um pouquinho, aí eu decidi comprar. Então já comprei aqui com 4 micros, e depois eu posicionei mais 2 micros aqui no reteste do Fair Gap. E aí o mercado já foi entregando um bom movimentozinho aqui para cima, chegou a pagar 15 pontos e depois ele crava no reteste. Então meu médio ficou mais ou menos por aqui, né? Ou seja, entrei com 4 micros e depois entrei com mais 2 micros. Aqui o stop tinha ficado aqui, ó, de 16 pontos, ó, 14, 15 pontos. Você dava uns 180, 190 dólares. Aqui seria uma compra mais boa, né? Uma compra mais assertiva, uma compra mais bonita a ser feita. Só que como eu já estava com esse monte de operação, com esse stop aqui, eu já estava na quarta operação. Eu ia para a quinta operação. Aí eu falei, meu, aqui seria a entrada top a ser feita e com o gerenciamento completo aí pra gente operar. Entraria aí arriscando 300 dólares. Só que como eu tava com esse tanto de operação, decidi reduzir a minha mão. Então eu entrei com 6 micros aqui com stop de 180 dólares. Aí depois o mercado crava aqui, né? E depois entrega aí um puta movimento bom aí pra gente. Aí depois ele retorna aqui novamente. Quando ele vai aqui, ó, renova esse topo, aí eu posicionei meu stop agora aqui para esse fundinho, stop de 7 pontos, e depois entregou um bom movimento. Quando ele manipula aqui, esse topinho aqui, ó, aí ele crava nessa região, né, no nosso stop gain, cravou aí, e depois ficou segurando. Depois eu não fiz mais nada, 5 operações, decidi fechar o dia com esse prejuízo mesmo de 98 dólares. Até chegou a entregar mais possibilidades aqui, até chegou a dar outra oportunidade compradora aqui, ó, nessa região. Só que eu não decidi fazer. Para mim já foi um basta, esse tanto de operação, não gosto de jeito nenhum de fazer esse monte de operação. Só que aqui, ó, uma operação acho que do Fair Gap, isso, Fair Gap de 2 minutos, ou foi dos 3, pera lá. Ah, foi dos dois aqui. Foi aqui desse Fair Gap dos 2 minutos, no momento que rompeu aqui, aí eu posicionei um reteste aqui nesse FVG, o mercado cravou nele, aí depois entregou um puta movimento top aí pra gente. Aí depois que ele foi renovando aqui, aí eu fui posicionei meu stop gain aqui nessa região de topinho. Mas novamente, né? Não fiz na minha conta. Para mim eu já estava exausto e operar nessa conta. E aí eu fiz essa operação em outra conta minha. Mas foi isso, meu querido povo, foi isso. Foram todas essas operações aqui que a gente fez. A primeira no Nasdaq, que tirou a gente no zero. Depois foi duas vendas no SP500, estopando a gente, totalizando em 347 dólares. Depois teve aquela compra, né, rápida de 297 dólares. Aqui eu entrei, tinha entrado mais alavancado, porque foi aquilo que eu falei. Meu viés inicial estava comprador. Então eu gostaria de pegar com a mão mais cheia no lado comprador. Na venda, meu viés não estava tão vendedor assim. Foi por isso que eu entrei com a mão mais reduzida. Aí no momento que deu aquela primeira compra, aí a gente topou logo de cara, tipo, foi 3 segundos, 5 segundos de operação de stop. Aí estopou a gente em 300 dólares e depois foi essa outra compra que pagou 546. Meu, acho que eu nunca levei um stop tão rápido assim. Olha isso, cara, foi muito rápido. Foi muito rápido, ó. Esse daqui é como se fosse o candle de 3 minutos. Aí eu entrei aqui, aí pronto, rapidão, estopou. Meu Deus, absurdo. Aí viramos liquidez aqui nessa. Mas ainda bem que surgiu uma nova possibilidade, né, de uma nova compra aqui. Então foi isso, foi isso, foi isso. Aqui está a nossa conta. Por enquanto ainda não foi atualizado. Ó, por enquanto, opa, é dia 4, né? Por enquanto ainda não apareceu aqui, mas estamos com 638. Aqui na nossa planilha também está atualizado certinho, 638. E é isso, então, felizmente finalizando e iniciando a nossa segunda-feira dessa maneira. Mas semana só inicia, vamos botar para descer aí nesse projeto. Vamos que vamos. Conto com todos. Tamo junto. Não deixa aí de se inscrever no canal, dá um like aí, deixa um comentário, compartilha aí com seu amigo e tamo junto. Valeu!